queridos amigos, queridas amigas, mais uma vez sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Este é o canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para poder divulgar as escolas iniciáticas do passado, os nossos estudos, os conceitos. Neste ano 2025, estamos no módulo 4, Grécia Antiga. Já estudamos Pitágoras, o grande sábio pré-socrático. Estudamos o livro Os Versos Dourados de Pitágoras, 72 versos, cheios de ensinamentos, de conceitos de iniciação, de conceitos práticos para a nossa vivência hoje em dia. Então, eu convido vocês para entrar aqui nas playlists do canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso e seguir os nossos estudos desses versos dourados de Pitágoras. E agora estamos iniciando o outro grande sábio da antiguidade, Sócrates. Estamos estudando Sócrates através de um livro de Platão, A República. Vamos estudar capítulo a capítulo, que nesse livro, A República, ele é subdividido, os capítulos, com o nome de livro. Então, o objeto do nosso estudo de hoje é o livro 1 do livro A República. Esse livro ele é construído em forma de diálogos. É um diálogo entre Sócrates e as pessoas que conviviam ali, os seus discípulos, e Platão depois nos trouxe esses diálogos, né? Porque, lembrando, Sócrates não deixou nada escrito, mas Platão escreveu sobre as discussões, as construções da ideia, e é bem interessante, porque esses diálogos nos auxiliam a construir os conceitos na nossa mente. E nesse primeiro livro, o conceito básico é sobre a justiça. Então vamos lá já fazer compartilhamento dos nossos estudos. Grécia Antiga, projeto de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado. Os nossos objetivos é estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do testemunho. Então, como falamos aqui, já estudamos, né, nos nossos encontros todos os versos dourados de Pitágoras, os versos dourados de 1 a 72. Então, foi a agenda aqui dos nossos encontros. Na playlist deste canal tem esses vídeos, tem esses estudos, é só a gente acessar lá. E no dia 27/7, nós estudamos o livro 1, né, da República, e é esse livro que é o objeto aqui desse vídeo, e vamos em frente. O nosso livro-texto é A República de Platão. A tradução que eu estou utilizando é desse livro que está na imagem, e para poder já dar o clima místico aqui dos nossos encontros, a gente sempre traz uma reflexão inicial, e a reflexão é de Sócrates, que diz: se todos os nossos infortúnios fossem colocados juntos e posteriormente repartidos em partes iguais para cada um de nós, ficaríamos muito felizes se pudéssemos ter apenas, de novo, só os nossos infortúnios. Sócrates vem aqui falar que às vezes nós reclamamos, né? Eu reclamo das minhas circunstâncias, dos meus infortúnios, das minhas provas, mas se eu juntasse com provas, com infortúnios de outro e dividisse, lá na frente eu ia pedir só o que era meu mesmo, porque cada um tem aquilo que consegue carregar. E esse é um dos preceitos do cristianismo, né? Jesus ensina dessa forma. Então vamos lá para o livro 1. A ideia aqui do livro 1, como é um livro de diálogos, né? Que nem está escrito aqui, né? Platão, Sócrates, né? Platão é que escreveu, mas Sócrates é o que estava conversando. Ele inicia esses diálogos
questionando o que é a justiça. Então, se a gente pensar espiritualmente, né, nessa ideia de justiça, essa busca de justiça vai representar o, o anseio humano por viver em harmonia com o divino e com os outros que estão à nossa volta. E para poder trazer aqui um estudo mais estruturado, nós pegamos alguns tópicos desses diálogos para dar destaque. Então, nesse livro 1, nós conseguimos separar em 10 tópicos. O primeiro que a gente trouxe aqui é a busca pela justiça como virtude da alma. E da onde que a gente tirou esse tópico? É de uma frase que está nesse livro 1, nesse diálogo, que diz: não é verdade que a justiça é uma virtude da alma pela qual ela realiza bem a sua função? Então, dessa frase, desse diálogo, que nós trouxemos aí essa divisão. Então, esse trecho que nós estamos comentando, ele vai sugerir que a justiça é mais do que uma convenção social. É uma expressão da alma em harmonia com o cosmos, com as leis universais, com as leis naturais, com o divino, do jeito que a gente quiser colocar o nome aí. Então, é quando a gente vai fazendo a justiça, fazendo a harmonia com todas essas leis, com todos esses aspectos cósmicos, né, divinos. É bem interessante, né, que lá, antes de Jesus ainda, Sócrates é 500 anos antes de Jesus, então, lá na Grécia, então ele já trazia esses conceitos, já que saíam um pouco do nosso planeta e transpassava aí as esferas planetárias, indo buscar as coisas cósmicas. É bem interessante. O segundo ponto aqui, o segundo item na divisão que nós trouxemos, é o diálogo com Céfalo sobre a velhice e a paz interior. Então, é nesse diálogo que Sócrates vai fazendo aqui com essas personagens, né, o Céfalo, ele afirma que a justiça é dizer a verdade e pagar as dívidas. Sócrates ele vai se aprofundando nessa visão, mostrando que a verdadeira paz não está apenas nos bens materiais, porque Céfalo fala, vou pagar minhas dívidas. Então ele vai um pouco além, ele sai, ele transcende, né, da matéria. Então não é só os bens materiais, mas a retidão da alma. Esse princípio vai dar uma ideia de desapego e de honestidade. Então, para que na velhice, aqui que é o nosso tópico, né, a gente tenha uma paz interior, necessário que hoje eu construa algo, né, sem apego às coisas materiais e com muita honestidade. Então, trazemos esses dois princípios aqui para a gente poder já ir pensando em nós mesmos, né? Como que eu estou, né, desapegado às coisas do mundo e como eu ajo dentro da honestidade. Ainda falando sobre a questão da paz interior na velhice, Céfalo vai falar que essa frase aqui, né, que nós trouxemos, que é a do diálogo que está lá, Céfalo diz: a velhice, Sócrates, é como um porto seguro se a alma está em paz, não há o que temer. Esse diálogo, essa frase de Céfalo, que está no diálogo entre Céfalo e Sócrates, ela nos traz uma reflexão de o que é o porto seguro, né? Qual que é essa simbologia de porto seguro? É algo que a gente imagina chegar, né? Uma chegada em algum lugar com segurança. Então, eu estou fazendo a minha viagem, quando eu chego em determinado lugar, eu chego com segurança. Então, se a alma está em paz, eu vou chegar lá com segurança, e é mais ou menos a ideia que é preconizada por todas as religiões, né? Então, eu vou vivendo de maneira honesta, de maneira desapegada, de maneira honrosa, de maneira
que eu leve mais coisas positivas às minhas experiências, e com o passar do tempo, a minha velhice, eu vou chegar num porto seguro sem ter medo do quê? Sem ter medo de fazer a transposição, né, da passagem entre o plano da matéria e o plano espiritual, porque eu estou ficando velho, e aí quando a gente vai ficando mais velho, a nossa mente vai dando mais importância a outras coisas que, quando eu era jovem, eu dava mais importância, e a gente vai se modificando. Então, essa fala vai revelar a serenidade espiritual que vem da vida justa e honesta. Então, é isso que a gente tem que buscar hoje. Se eu quero uma velhice com paz interior, hoje eu tenho que fazer uma vida justa e uma vida honesta nas minhas ou nos meus relacionamentos. O tópico 3 é a definição de Polimarco, né? Polimarco vai fazer uma definição da justiça, que é fazer o bem aos amigos e mal aos inimigos. Então, é mais uma personagem aqui dos diálogos, e Sócrates já contesta essa visão, né? Aprofunda que a justiça vai ponderando, vai aprofundando a ideia, né? Que o justo, ou que a justiça, não prejudica ninguém. Isso ecoa ensinamentos espirituais de compaixão universal como os encontrados tanto no cristianismo, no budismo, em várias outras religiões, né? Catolicismo, protestantismo, né? Aquelas religiões que estão no seu fundamento principal, né? Não quer dizer que os adeptos consigam ainda fazer isso, mas os fundamentos principal é o fundamento aí dessa ideia universalista, né? A compaixão universal, a fraternidade universal. E da onde que nós tiramos isso? Nós tiramos do diálogo que diz Polimarco: justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Então ele fala isso, né? Nesse diálogo que faz com Sócrates no livro 1. E ainda seguindo o tópico 3, mas o justo pode prejudicar alguém? Diz, né, a pergunta sobre Sócrates perguntando, não seria isso uma injustiça? Quando ele vai falar, né, quando o Polimarco fala que justo, que a justiça é fazer o bem aos amigos e maus aos inimigos, Sócrates contesta, mas o justo pode prejudicar alguém? Se você prejudica alguém, você está fazendo justiça? Você está sendo justo? Não seria uma injustiça? Então, aqui Sócrates nos convida a transcender essa dualidade do amigo, do inimigo, e cultivar a compaixão universal. Então, é a fraternidade com todos, independente se é amigo ou se é inimigo. A gente vai transcender, né, essa ideia de polaridade, né, aquele que me ajuda, aquele que me atrapalha. Ele vai para um termo que a gente chama aqui de neutralidade, né? A gente vai para o neutro. Então, a gente vai na neutralidade, a gente não vai olhar se é amigo ou se é inimigo, nós iremos agir com compaixão universal. E esses preceitos dessas escolas iniciáticas antigas, nós vemos em todas as tradições, né? Buscando essa neutralidade. E falamos muito sobre isso no primeiro estudo que nós fizemos aqui, no módulo 1, que era o Egito Antigo, no livro O Caibalho, né? Os conceitos herméticos, né? Hermes Trismegisto, ele vai falar sobre buscar essa neutralidade dentro das polaridades. Então, quando eu fico neutro, eu ajo de maneira mais equilibrada, mais universalista, porque eu não coloco nenhum tipo de situação ou de sentimento dentro de mim, pensando que aquele é meu amigo ou pensando que aquele é meu inimigo. Eu entro na neutralidade, não é nenhuma coisa nem outra, então eu ajo igual para com todos. Esses conceitos bem profundos, é muito distante de nós aqui, mas nós temos que começar a pensar nisso, porque eu só vou conseguir agir com fraternidade universal, quer dizer, tratar todos da mesma maneira, a partir do momento que eu saio dessas dualidades. Esse é da minha religião,
aquele não é. Então eu trato de um jeito quem é da minha religião, quem não é da minha religião eu trato de outro jeito. Esse trabalha comigo, aquele não trabalha. Aquele não sei. A gente sempre vai rotulando as coisas e isso nos afasta. Para a gente poder ser universalista fraternalmente, nós precisamos ir quebrando, né, essas muralhas que nos afastam para que a gente enxergue todos como humanidade. E esse preceito é um preceito básico do cristianismo. Jesus veio falar, né, Pai Nosso. Então, a partir do momento que ele fala que nós, né, somos filhos do mesmo Pai, estamos nas mesmas condições e deveríamos ser todos fraternos. O quarto tópico que dividimos aqui é a crítica à justiça como utilidade, né? Então, Sócrates mostra que a justiça não pode ser apenas útil em certas situações. Isso vai nos convidando a viver a justiça como um valor absoluto, não condicionado por conveniências. O que é o valor absoluto? De novo, o valor absoluto é quando eu vou para a neutralidade das coisas. Então, o valor absoluto é quando eu não rotulo, né? Eu vejo aquilo de uma forma única, de uma forma objetiva e de uma forma como ela é mesmo, absolutamente. E não como se eu fosse fazer convenções. Então, quando eu escolho fazer justiça, né, tratar bem o amigo, como o Polimarco falou, e tratar mal o meu inimigo, eu não estou sendo valor, não estou usando o valor absoluto, eu não estou sendo neutro, eu estou fazendo convenção. Por quê? Porque tratar bem alguém que é meu amigo é uma convenção, e tratar mal quem não é o meu amigo é outra convenção. Então, a partir do momento que eu trago a justiça com valor absoluto, a neutralidade, eu consigo usar de forma mais fraternal, sem qualquer tipo de conveniências. Quem tem dúvida sobre isso, está muito difícil de entender esse conceito, né, do absoluto, da neutralidade. Eu convido, vai lá nas playlists Egito Antigo, módulo 1, o Caibalho, Hermes Trismegisto, vai ter o princípio lá, e a gente, lá nesses princípios, vocês vão ver direitinho como que, perdão, como que a gente tem que nos agir para buscar essa neutralidade, sair dos polos, né, da polaridade e vir para o neutro, para o centro. Sócrates, ele vai lá falar da onde que vem as frases, né? Sócrates, aí é Sócrates falando, lembrando, lá no livro vai estar assim, Polimarco, 2 pontos. Aí ele fala, Céfalo, 2 pontos. Aí ele fala, Sócrates, 2 pontos. Aí vem a frase. Então aqui é Sócrates, é ele falando, né? A justiça, entre aspas, a justiça é como a arte do médico. Não serve ao próprio médico, mas a corpo que ele cuida. Olha que interessante. Então, o médico, ele faz uma analogia, né, da justiça. O médico, ele estuda para cuidar dos outros e não de si mesmo. Quando ele precisa, o médico precisa de ajuda, ele tem que ir em outro médico. É bem interessante essa analogia, antiguíssima, mas olha como que faz sentido, né? Então, o que ele está falando, quando a gente vai buscar esse valor absoluto, essa neutralidade, é que eu não vou tratar bem o outro porque é meu amigo, o outro porque é meu inimigo. A justiça é para o outro, né? Então, a gente vai tratar sempre o outro da forma mais justa possível. E essa analogia mostra que a justiça é serviço, não interesse. Então, eu faço algo para o outro sem nenhum tipo de interesse. Amigo, inimigo, conhecido, desconhecido, parente, não parente, não importa. Esse é o conceito trazido aqui nesse tópico 4. O item 5 vai falar sobre Trasímaco, que é outro, né, uma outra personagem ali da conversa, dos diálogos do livro 1, né? Ele vai trazer a sua visão cínica, justiça é o interesse do mais forte. Então, nós estamos construindo aqui a ideia de justiça, né? Então, vimos lá a justiça na velhice, estamos vendo a justiça, Polimarco falando entre fazer bem e fazer mal, ou para o amigo ou para o inimigo, e aqui, né,
Tracímico vem falar do mais forte. Então, a justiça é o interesse do mais forte. Ponto. É isso que é justiça. Então, Sócrates, ele refuta, né? Quer dizer, ele vai contra, ele nega essa ideia, defendendo que o verdadeiro governante busca o bem comum. Então, aqui, a ideia de governante a gente pode trazer para nós mesmos. Quem que é o governante das nossas vidas? Quem que é o governante das nossas ações? Somos nós mesmos. Então, quem está tentando fazer, né, governar, ele vai buscar o bem comum, né? O bem de todos, não o bem de si só. Então, um bom governante, governando a minha vida, tudo bem. Eu estou pensando em mim, sou eu que estou governando. Mas, se eu sou um bom governante, eu vou pensar o bem de todos. Né? Então, essa crítica nos revela a reflexão sobre o ego, o eu e o poder. Quer dizer, quando eu estou num cargo, né, de poder. Eu trouxe a analogia de governar a nossa própria vida, mas nós podemos transcender também numa analogia de eu sou um líder dentro do templo religioso, eu sou um líder dentro do templo acadêmico, eu sou um líder dentro do ambiente profissional. Então, essa relação do eu com o que eu tenho como poder, né, ele vai nos alertar aqui para termos a ideia que temos que governar para o bem de todos, não com interesse próprio. Porque se eu governo com o meu interesse próprio, eu estou longe da justiça. Lembrando que aqui é a construção do que é a justiça. Então, como o Espírito deve guiar a liderança com humildade e serviço? Então, qual que é essa relação entre eu e o poder? É que eu, como espírito, devo guiar com humildade e com serviço, né? Trasímico, a justiça é o que convém para o mais forte. Sócrates, mas o verdadeiro governante não busca o próprio bem, e sim o bem daqueles que governam. Então, essa ideia, né, que nós estamos falando veio desses dois, né, dessas duas frases, desses diálogos que estão no livro 1. A outra ideia da justiça, outro tópico que a gente dividiu aqui para ficar uma coisa mais didática, é a justiça como harmonia e ordem. Então, Sócrates sugere que a justiça é uma ordem da alma. Esse conceito se conecta à ideia de equilíbrio interno, quando a razão, emoção e o desejo estão em sintonia ao ser humano, ele vai nos aproximando de Deus. Olha que legal. Isso aqui é muito conceito de iniciação, principalmente para quem já fez escola de aprendizes do Evangelho, atualmente aqui, dentro do nosso movimento, né? De escolas de aprendizes. Quem fez escola de aprendizes entende muito bem o conceito, porque aqui ele está falando de equilibrar razão, emoção e desejo. Não está falando de eliminar, né? De tolir, de cortar aquilo que a gente tem, né, dentro da gente, e sim de um equilíbrio, da gente dominar, de nós sermos os comandantes do desejo, não deixar, ao contrário, o desejo nos comandar. E, novamente, eu venho reiterar isso. Todas as tradições, quem está acompanhando nossos estudos aqui, as playlists, né, que estão no canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso, módulo 1, Egito Antigo, módulo 2, a Índia Antiga, módulo 3, a China Antiga, todos esses conceitos vêm falar desse equilíbrio, né, de você dominar, ser um controlador das suas ações, das suas emoções e não ser controlado pelas suas, pelos seus desejos, pelas suas paixões ou pelos seus sentimentos. É ao contrário, nós somos o controlador. Ainda estamos longe dessa ideia aqui no Ocidente, longe, né, de podermos ser aqueles que dominam os desejos, mas para aquele que está buscando a redenção de si mesmo, a autoiluminação, o autoconhecimento, nós precisamos ir dando passinhos pequenos de cada vez nessa direção de sermos os controladores dos nossos desejos
e das nossas paixões. Por quê? Porque isso vai me aproximar ao divino. Sócrates já mencionava sobre isso. Então, a palavra aqui que ele vai trazer, desculpa, é Sócrates. Palavras de Sócrates, né? Pensamento, conversa de Sócrates. Assim como a música é bela quando a harmonia entre os sons e a alma. Aliás, vou começar de novo, perdão. Sócrates, assim como a música é bela quando há harmonia entre os sons, a alma é justa quando há harmonia entre as partes. Quais partes? Essas aqui: razão, emoção e desejo. Então, quando a gente se harmoniza nisso, é como se fosse uma orquestra sinfônica no nosso interior. Então, a justiça é vista como uma sinfonia interior, um equilíbrio, né? Quando a gente ouve aquelas, ah, aquelas sinfônicas com vários instrumentos diferentes, com várias tonalidades diferentes, mas que traz uma sonoridade que inspira a nossa alma, né? Que nos traz equilíbrio. Por quê? Porque está tudo harmônico, tudo em sintonia, tudo correlacionado, tudo interligado de maneira harmônica. É isso que ele está falando. Então, essa vibração espiritual alinha de novo com as energias do divino, né? As energias cósmicas, transcendentais, as leis de Deus, o nome que a gente quiser colocar aqui não importa. Olha que legal. Então, quando eu busco essa harmonia dentro de mim, é como se aqui dentro tocasse uma sinfonia angelical. Né? A gente vai ouvir bastante sobre isso, ouve, né, nas tradições religiosas sobre isso, essa sinfonia musical que vai tendo ressonância com as sinfonias cósmicas das leis do universo. Muito bonito. Espero que a gente possa, sinceramente, sair um pouco dessa parte filosófica, né, de reflexão, de pensar, e pensar mesmo como que eu ajo harmonicamente, equilibrando a minha razão, a minha emoção, meus desejos, as minhas paixões dentro de mim, para que eu possa ressonar nessa vibração que vai encontrar sintonia com a divindade. Muito legal. O item 7 que nós dividimos aqui no livro 1 é um método dialético como caminho para a verdade. Então, aqui ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sócrates, ele não vai impor. Como você vai fazer o caminho? Não é uma imposição de ideias, não é uma imposição de resposta, não é falar, não, isso aqui é assim, assim, assado. Ele não faz isso. O que ele faz? Ele vai construindo, através dos diálogos, a, a ideia para que quem está no diálogo consiga refletir por si mesmo. Então, ele conduz os seus interlocutores, aqueles que estão conversando com ele, ao autoconhecimento. Eles vão pensando em si mesmo. E esse método é profundamente espiritual, né? A verdade não é recebida, ela é revelada dentro de cada um de nós. Por isso que o mesmo ensinamento que várias pessoas ouvem ressoa de maneira diferente. Por quê? Porque ela tem que ser construída dentro de nós. Ela tem que ser revelada dentro de nós. E cada um vai conseguir ver um aspecto daquele ensinamento de forma diferente. Então, Sócrates, ele dizia: não estou ensinando, apenas perguntando. A verdade não nasce do diálogo? Então, a verdade vai nascer do diálogo. Esse método é uma peregrinação espiritual rumo ao autoconhecimento. Quanto mais a gente conversar, perguntar, questionar, ter a resposta, fazer outras, dar a resposta, vai construindo o diálogo. Quanto mais a gente faz isso, mais eu estou me direcionando ao autoconhecimento. Por isso que dentro das escolas de iniciação há necessidade dos grupos, né, estarem juntos, construindo a ideia para cada um, né, cada ideia ser revelada dentro de si mesmo, né, esses conceitos, e sendo revelado dentro do conhecimento, dentro do entendimento de cada participante desse grupo. O item 8 vai falar sobre a humildade socrática, só sei que nada sei.
Então, esse aqui é muito conhecido nessa frase de Sócrates, que diz: só sei que nada sei, né? Essa postura é um convite à abertura espiritual. Reconhecer a própria ignorância é o primeiro passo para a iluminação, como ensinam diversas tradições místicas. Então, olha só, se eu falar isso aqui eu já sei, eu não vou querer lá, né, ter abertura de aprender, de querer me aprofundar. Eu já sei, eu não quero só. E quando eu tenho uma postura que, cara, sempre tem alguma coisa para aprender ali. Ah, mas de novo vai falar sobre isso, de novo esse tema, quantas vezes a gente já falou. Mas cada vez eu consigo tirar, que a gente chama na simbologia, né? Fazendo aqui uma analogia simbólica com a cebola, né? Eu vou tirando as cascas da cebola e vou tendo entendimentos diferentes. Ah, mas o que, que muda? Nós mudamos. A cada vez que eu vou me deparar lá, eu estou sendo é, mudado dentro de mim. Então, minha visão vai se alterando e, às vezes, coisas que eu não vi, eu começo a ver diferente. Por isso que essa postura é uma postura de abertura. Abertura para quê? Para sempre estar disposto a aprender algo. Sócrates, ele vai falar: não sei o que é justiça, mas desejo aprender. Então, nessa frase, desse diálogo que ele está ali tendo com é, os seus interlocutores, a gente vê que ele mesmo fala: eu não sei. E ele estava tentando construir a ideia da justiça lá nesses diálogos. Ele não sabe ainda, mas ele quer aprender. Ele está aberto a aprender. Só sei que nada sei. Isso é muito importante para nós, né? Mostra humildade, mostra uma capacidade de abertura de querer se aprofundar nos assuntos, mostra muito da nossa personalidade. Já vi algumas pessoas falar: não, essa frase eu não concordo porque alguma coisa eu sei, né? Nada sei. Mas a ideia do nada sei é que quanto mais eu vou descobrindo sobre algum aspecto, sempre tem algo a mais para eu descobrir. Então, ainda não sei de tudo. Então, essa ideia é mais uma questão da abertura, né? De darmos abertura para o nosso entendimento, né? É a humildade, é a porta de entrada para a sabedoria espiritual. Então, a humildade é a porta de entrada. Se eu não tiver essa ideia, né, da humildade de eu sempre estar querendo aprender com todo mundo, eu fecho a porta dessa sabedoria espiritual. O item 9, a justiça como proteção da alma. Olha que legal. Então, Sócrates, ele sugere que a justiça protege a alma do caos e da corrupção. Ela é como uma armadura que nos mantém íntegro diante das tentações e das ilusões do mundo. Muito bacana isso, né? A gente já vê na carta de Paulo, né, ele falando aí da armadura, do capacete da fé, da armadura, né, da caridade, do capacete da fé, fazendo uma analogia com a vestimenta de um guerreiro, né? E aqui também Sócrates vai levar essa ideia da justiça como se fosse algo que nos protegesse, né? Como uma armadura nos protege na batalha, né? Fazendo essa analogia com batalha, né? Com corpo a corpo. Então, nós teremos aí uma armadura das tentações e das ilusões do mundo, né? Sócrates, a frase da onde sai isso: a alma injusta está em desordem, como um corpo doente, a justiça é a cura. A alma injusta está em desordem, como um corpo doente, a justiça é a cura. Olha aí, o que vai curar, né, a minha alma é a justiça, ser justo, né? Aqui Platão, ou o nosso querido Sócrates, sugere que a alma é um escudo contra a corrupção interior. Então, ela vai nos auxiliar para não deixar você corrupto. E aqui a gente, hoje em dia, a gente pensa muito na corrupção do governo, né? A pessoa desviando verbas, recursos financeiros, mas aqui nós estamos falando de corrupção na visão espiritual, né? O que seria uma corrupção interior? Seria eu não seguir o meu padrão divino que há dentro de mim. Então, toda vez que eu transgrido as leis,
da natureza, as leis divinas, a lei do universo, como que a gente quiser usar, eu estou corrompendo o meu interior. Que bonito, né? Eu estou sendo corrupto com a minha própria alma. Quando eu começo a criar esses conceitos, toda vez que eu vou fazer algo que vai, né, que não vai em linha com a minha própria consciência ou com as leis, vai acender alguma coisa aqui dentro, vai falar, opa, olha lá, você está corrompendo-se por dentro. É muito legal, né? A justiça como caminho para a felicidade verdadeira. Então, nós vamos fechar aqui esse último tópico de justiça que nós viemos construindo aqui, juntamente com as personagens dos diálogos e Sócrates, falando sobre a felicidade verdadeira. Onde está a felicidade verdadeira? Ao final, Sócrates indica que a alma justa é a mais feliz. Isso nos lembra que a verdadeira felicidade não vem das conquistas externas, mas da paz interior que nasce da virtude. Então, Sócrates, o justo vive melhor, é mais feliz e é mais livre. É essa frase que ele comenta aqui no livro, né? Somos mais livres, aquele que é justo. Por quê? Porque eu não tenho... eu faço os meus relacionamentos, as minhas ações tão integramente, tão pensando nas coisas corretas, que eu acabo não tendo, que nem diz o verbo popular, rabo preso com ninguém. Então eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu não tenho nada, né, assim, amarrado com ninguém, eu não tenho nada que eu tenho que fazer para alguém. Então, quanto mais certo eu for, menos complicação eu terei, menos entraves eu terei, eu tenho muito mais liberdade e muito mais felicidade, né? A felicidade não é um prêmio externo, mas o florescer da alma justa. Então, aqui nós encerramos o livro 1 dos estudos da República de Platão sobre os diálogos de Sócrates, e como sempre fazemos, tiramos alguns tópicos importantes para o nosso dia a dia. E aqui nós pegamos 3, né? A justiça como virtude, a velhice como paz interior e fazer o bem universal, o bem para todos. E gostamos também de trazer aquela ideia da Bíblia hebraica, da Bíblia cristã e do Espiritismo, que é o berço, que é a coluna central da onde vem toda a nossa espiritualização, né? O Velho Testamento, o Novo Testamento e depois o Espiritismo, fechando aí para nós espíritas, né? As 3 revelações, né? Primeira revelação no Velho Testamento, segunda revelação no Novo Testamento, terceira revelação com o advento do Espiritismo. E aí, falando um pouquinho sobre a Bíblia hebraica, Velho Testamento, Salmos, livro de Salmos, capítulo 15, verso 2, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Então, quem, né, é íntegro, pratica a justiça de coração, ele vai falar sempre a verdade, segundo os Salmos. No livro de Isaías, capítulo 57, verso 2, e entra na paz, descansa no seu leito os que andam em retidão. Então, andar em retidão é andar corretamente, é estar dentro das leis universais, é tentar se esforçar, no nosso dia a dia aqui, né? Tentar se esforçar o máximo possível para não transgredir nenhum tipo de lei e ficarmos todos nós ali nas fileiras, longes, né, de revolta, de perversidade, de maldade, e sim tentando praticar o bem na maior parte do tempo possível que a gente conseguir. Na Bíblia cristã, João, capítulo 7, verso 24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. É bem interessante que a gente não comentou aqui, mas lá no nosso grupo de estudo nós comentamos quando nós estávamos estudando, né, sobre essa justiça, que tem um trecho lá dos diálogos que nós não trouxemos aqui, mas que eles falam que
Não adianta você, não importa se você é justo, o importante é você parecer justo. Olha que coisa. Então, mesmo que você não é justo e parece ser justo, a sociedade lhe trata de uma maneira, segundo os preceitos socráticos. Mas, se você é justo e não parece ser justo, você vai ser tratado de outra maneira, com muito mais desprezo. Olha só. Então, para a sociedade, o mais importante é parecer ser justo. Olha como cabe nos nossos dias de hoje, né? Hoje, muitas pessoas querem aparentar alguma coisa, não ser aquela coisa. Às vezes aparenta, mas não é. E aquele que é, não aparenta. Então, recebe recriminação. Olha só que bacana, né, esses conceitos. Mas aqui, Sócrates ele deixa bem firme que não basta aparentar ser justo, precisa ser justo. Então, trazendo aqui para os nossos dias, não basta eu aparentar ser bonzinho, não basta eu aparentar ser de qualquer forma, eu tenho que ser isso. Porque hoje a gente sabe, não é de hoje, né? Sempre soubemos que o que importa é o que somos e não o que aparentamos ser. Porque a sociedade ela pode me enxergar de outra forma, mas eu sou um espírito eterno. Então eu vou voltar para a dimensão espiritual. E como que vai ser lá? Todo mundo vai me enxergar como eu sou realmente, porque lá eu não consigo viver de aparências. E é bem bacana aqui João falando sobre isso, né? Então a gente não pode julgar as aparências, e sim pela justiça. Tiago, ele comenta na sua epístola, capítulo 3, verso 18, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que provêm a paz. Então, para eu poder ter fruto, eu preciso estar em paz e ter a paz. Já na parte espírita, pegamos do livro A Vida Conta, capítulo 22, que tem o título Página de Esperanças. Pegamos um trechinho aqui só para degustar, para quem quiser, busque aí, por favor, na pesquisa, né, desse livro e veja essa mensagem inteira. Verás que Deus te envia o facho da esperança pela luz das estrelas. Sem dúvida, a justiça, a alma querida e boa é lei do próprio Deus, que nos aperfeiçoa. Muito legal, muito bonito. Do livro A Vida Fala, capítulo 5, que tem o título O Carneiro Revoltado. Aqui é uma história bem interessante, depois eu até recomendo, busquem aí, pesquisem aí na internet essa história do Carneiro Revoltado. Aqui eu trouxe só um trechinho, né, porque não dá para a gente trazer todas a história inteira, porque ela é um pouco grande e aí acaba ficando muito longo aqui as nossas reflexões, mas pesquisem aí. Eu só trouxe esse trechinho para dar uma degustação aqui, para dar um gostinho para quem quiser ir se aprofundando. E esse é o nosso conceito aqui, desde sempre, desses estudos. É um estudo que não é muito profundo, tem uma certa profundidade, mas aquele que quiser se aprofundar mesmo tem que ir por conta própria. Volta e segue seu caminho em paz. Você compreendeu, enfim, que meus desígnios são justos. Cada criatura está colocada por minha lei no lugar que lhe compete. E, se pretendes receber, aprende a dar. Bem legal. Aqui foi o nosso exercício prático, né? Que nós sempre fazemos, deixamos exercício aqui para que, enquanto estamos estudando, vamos refletindo sobre o tema proposto aqui, a reflexão proposta, né, o exercício proposto, e era como busco a justiça e a harmonia em mim mesmo para orientar a minha evolução espiritual. Lá nós discutimos como cada um, né, do grupo que estava fazendo o estudo faz isso. Aqui não vem ao caso, que é só um vídeo para poder compartilhar os nossos estudos com quem quiser que ter acesso. Espero que nós possamos atingir o maior número de corações possíveis. E sempre deixamos aqui uma reflexão também.
Para o próximo estudo, nosso próximo vídeo, nós vamos estudar o livro 2. Então, o livro 2 do livro A República de Platão. Enquanto a gente estuda, também trouxemos um exercício aqui para que a gente possa estar pensando, né? Quem sou eu quando ninguém está olhando? Se ninguém pudesse me ver ações e eu tivesse livre de punições ou julgamentos, ainda escolheria ser justo? Essa é a nossa proposta de reflexão. E então, seja sincero para com vocês mesmos, porque a reflexão serve para cada um de nós, né? E eu agradeço demais, meu muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo, o nosso próximo encontro, que estamos de coração aberto aqui para poder receber a todos e divulgar esses ensinamentos. Queria agradecer aí o carinho, o amparo, as mensagens que recebemos aqui de incentivo. Um grande beijo, que Jesus possa abençoar os nossos esforços e que nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.